acredito muito naquele texto quando a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Melhor do que psicologia. Não é? Melhor. Porque ele que criou a psicologia. Amém. E eu vi que quando eu abria a caixinha, né, e falava, por que eu sinto isso? A gente tem medo, às vezes, de encarar o problema. Verdade. Por que eu não gosto de lavar roupa? Por que eu não quero ser professora? Né? E Deus, ele é tão criativo que eu vejo um bom humor de Deus. Eu descobri o prazer de ser professora numa necessidade. Eu tive que ganhar dinheiro e eu comecei a ensinar para casa, para as crianças. Eu consegui alfabetizar uma criança que a mãe tinha tomado gadernal. Ele estava há 4 anos na primeira série e ele não conseguia passar. E eu brincando, sem ter magistério, brincando com ele, ele passou da primeira para a segunda. Eu atendi os 4 filhos, todos eles tinham problemas. E aquilo acendeu uma luz. Eu falei, não é que eu tenho, por que não fazer? E quando eu fui fazer magistério, era o que eu entendi que era um dom. Que lindo. Então, quando o inimigo, eu vendo a história de trás para frente, o inimigo ele quer matar, roubar e destruir. O propósito de Deus na minha vida era ser professora, ser pedagoga. Mas como ele quis matar? Trazendo uma ferida para eu associar a uma professora que aquela profissão não era boa. Não, e outra coisa, a questão não era porque as moças eram professoras. Não tinha nada a ver. Mas porque as condições psicológicas Exatamente. eram. Só que para uma menina você pegou o aparente. Eu pego os rótulos, você pega os rótulos. O que tá aparente, e aí não o que você tá mais atribui aos profundo. rótulos, né? Hoje... Todas as professoras são assim, o que não é uma verdade. Não é. Então, aquilo ali, para mim, eu fui só caminhando. A criança né? não consegue ver o todo, né? Ela vê o ambiente aqui, né? Nossa, tem Agora, não é tudo de uma vez. Erradas, né? Não é tudo de uma vez, né? Você precisa viver os processos. E quando eu falo que é corpo, alma e espírito, que ninguém pôs a mão na minha cabeça e tudo se resolveu. Não é assim. Né? O relacionamento, a confissão, eu creio que isso é o que mais cura na psicologia, né? É a confissão de Tiago 5,17. Conte, né? Confesse o seu pecado a alguém, o seu pecado não, a sua dor a alguém, para você ser curado. Você é perdoado e você é curado. E muitas vezes a gente fica só no perdoado. Mas a cura vem quando você abre o seu coração. Eu estava ali confessando, mas a minha cura foi quando eu tive um contato com as minhas irmãs. Quando eu pude entender qual era o cerne da ferida. Estava tudo em volta da figura do pai. E o cerne foi quando o Espírito Santo, de uma forma tão linda, me mandou mudar de lugar. E as irmãs, principalmente as mais novas, te viram como uma adversária. A invasora. Como se você fosse tomar o pai dela, o que também não era verdade, mas... Elas também estavam com uma dor. A maturidade delas, né? Elas também eram quando minha mãe se casou com meu pai, a faixa etária do 7 era de 7 a 25. Ou seja, tinha um casal de gêmeos que tinha 14 anos. Mas a mais nova foi a que sofreu mais, porque aí você estava dividindo o pai dela, que já era dividido por uma porção de gente, e você veio uma estranha no ninho, ainda veio roubar o pai dela. Quer dizer, ela que foi que me deu o feedback da família. Porque o meu pai volta depois de um tempo e os filhos têm que cuidar do pai. Porque Deus, ele corrige o filho que ama. E o meu pai, com 90 anos, teve que voltar para consertar uma falha que ele teve, né? Porque eles se sentiram abandonados. E houve um conserto. E ela falou, olha, eu quase tive que ir para um psiquiatra, mas houve um conserto. Né? Quando a Bíblia fala de o coração dos filhos ser convertido aos pais, às vezes a gente acha que é a falha só dos filhos, mas o meu pai teve a humildade de voltar. E eu lembro de eu falar com ele, eu não era filha dele. Falei, pai, pede perdão para os seus filhos, pede perdão porque eles se sentiram abandonados.
né? E houve esse conserto. E é interessante porque cada um dos 7 aos 25 anos, essa faixa etária, um casal de gêmeos com 14 anos, então assim, cada um tinha um poder de elaboração diferente ali também, dentro do seu processo de construção ali social, emocional. E é interessante também a gente poder perceber que o pai, anos depois, tem essa retomada para casa, teve a oportunidade de reaver ali o relacionamento. Eu achei interessante o que a Lídia falou sobre a irmã mais nova que quase procurou um psiquiatra. No caso dela, ela conseguiu se reorganizar ali emocionalmente e reaver, mas em alguns casos é necessário realmente procurar um psiquiatra, procurar um atendimento terapêutico, né? Dentro da tríade que a gente sempre fala, o espiritual, o emocional, o físico, ressignificar realmente elaborar melhor esse processo. Né? Aquela dificuldade de sair sozinho, né, das situações, né? A gente não... eu sei o que é o problema, mas qual que é a solução? E eu começo a criar soluções ruins, né? Eu viro uma angústia, né? Cria-se um vazio dentro de mim, eu começo a preencher esse vazio com coisas inadequadas, né? Então eu começo a ter comportamentos imaturos, né? Eu começo a me envolver em atividades ali que não me favorecem em nada, né? Mas como me dão ali um certo alívio, me preenchem a vida ali naquele momento, eu vou preenchendo ela de uma forma inadequada, né? Uma questão para o processo terapêutico também, né? Eu vou ajudar a pessoa com um processo maduro, né? Eu ajudar ela a preencher a vida com comportamentos maduros adequados à idade, logicamente. Né? Não vai querer um comportamento adulto numa criança. Mas esse processo, né? Levar esse entendimento, né? Para ela ver o todo. Né? Tem crianças assim, mas tem adulto também que só tem noção do espaço, né? A coisa aconteceu aqui, né? Ontem você estava de um jeito, hoje você está estranha. Eu não penso, né, que algo aconteceu nesse período que você pode estar estranho. Eu começo a te julgar pelo agora, né? Eu começo a te julgar pelo que você está fazendo hoje. Né? Eu esqueço que ontem você estava super agradável, ontem, ano passado, né? Eu perco essa linearidade. Tempo, né? Isso muitos adultos têm também. Né? Mas a criança, quanto mais imatura, mais concreta é a pessoa. Né? Às vezes uma atitude ativa um gatilho, né? Ativa um gatilho. Que inconscientemente traz a memória dela. Sim. Uma cena, ela não tem consciência disso e ela reage e a gente julga, como você falou, por aquela situação, mas não é. Ou você fez algo comigo que eu não gostei, ela faz algo parecido e aquela amargura que eu tenho em você, eu já jogo para ela e eu não entendo o que está acontecendo, Isso. você muito menos. Isso tem muito a ver, por exemplo, assim, a pessoa que às vezes ela enfrentou uma situação com amizade, ela para de confiar em todo mundo, ou passou por um processo no casamento, então ela não consegue lidar com aquilo ali, e por mais que a outra pessoa tente melhorar no casamento, ela nunca vai dar uma nova chance, ou se está num namoro e foi abandonado, ela nunca vai conseguir se abrir de novo para um relacionamento. Acho que está muito ligado a esses processos mesmo de trauma. Se você não trabalhar isso e separar as pessoas, porque as pessoas não são a mesma coisa, porque ela tem um trauma, ela se defende de todo mundo. Ela não vai defender. O que acontece muito com as crianças. As crianças, quando elas têm uma certa dificuldade, tudo que elas vivem num ambiente familiar, elas generalizam. Se meu pai e minha mãe fizeram isso, quem não vai fazer? Então, muitas vezes a pessoa generaliza e coloca todo mundo nessa mesma pacote como se fosse assim. Por isso que é importante amadurecer, né? E você tem que elaborar e separar o joio do trigo e separar para que as pessoas entendam que a outra pessoa não precisa ser assim, mas tem que curar a primeira ferida, porque senão ela vai ficar com uma dor. Se você não curar, ela vai ficar com aquele doendo e vai estar sempre se defendendo. Quando você cura aquela dor, ela pode aprender, e no processo terapêutico, aprender a amadurecer e saber lidar com as pessoas a partir delas, não só a partir de você mesmo, e vai caminhando. Olha que interessante. Eu ganhei uma bolsa de mestrado para fazer em Juiz de Fora. O mestrado era um sonho. Então, eu ignorei. Em primeiro momento, eu ignorei aquela dor de Juiz de Fora. Falei, eu quero realizar um sonho. E eu fui para Juiz de Fora. E era um curso de 2 anos. E eu não quis ficar na casa de parente nenhum, porque eu queria focar no curso. Só que aí, quando começou eu ir toda segunda-feira,
eu comecei a perceber um comportamento. Eu tinha medo de andar na cidade e encontrar com alguma das minhas irmãs. Foi nesse momento que começou o processo de cura, tanto da cidade quanto dela. E você não voltou para lá à toa, né? Mãe, eu poderia ter feito esse curso aqui no Isabela Rennes. Eu falo que é a forma criativa de Deus. Quando você abre o seu coração, né, e deixa, você só precisa abrir. Ele vai usar uma pessoa, ele vai usar uma situação, mas ele vai te ajudar. E eu poderia ter feito esse curso, mas eu ganhei a bolsa e para ir lá e vencer isso. Para vencer. E aí, quando eu falei, por quê? Aí eu e Jesus sempre trabalhava com perguntas. O que queres que eu te faça, né? Ele perguntava para a pessoa, por que eu estou com esse medo? E aí ele respondeu, vamos conversar a respeito, né? Se fosse eu ouvir essa voz. Você precisa perdoar os seus irmãos. Só que essa que para mim foi assim a chave. Eu quis convencer a Deus que eu tinha razão de ter mágoa deles. Eu te convenci a ficar do meu lado e contra meus irmãos. E ele... Só que Deus tem a dimensão dos dois lados, né? Tem um versículo que fala assim, os meus pensamentos não são seus. Eu não vejo as coisas do seu jeito. E ele falou literalmente assim, vamos mudar de cadeira, vamos mudar de lugar. Você está enxergando essa história durante 27 anos da mesma forma. Você já conta assim, ela já faz parte, ela já encarnou em você, você vive ela. Agora vamos trocar de lugar. Imagina se você fosse uma criança que perdeu a sua mãe. E seu pai chega um belo dia e fala assim, eu vou me casar. E ele se casa e traz uma criança e fala assim, a partir de hoje vocês têm uma nova mãe e uma irmã. Como que você receberia essa criança? Isso quando você falou, você estava falando anteriormente, eu pensei nisso. Não é só você que teve. Exatamente. Elas perderam mãe. Quando ele falou, eu fiquei em choque. Sabe por que eu fiquei em choque? Porque houve uma situação que essa menina mais nova teve que morar conosco por pouco tempo e nós tivemos uma divergência. E quando a gente teve essa divergência, eu bati tanto nela. Eu creio que aquele vulcão de ódio veio. E aí eu me lembrei daquela cena. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu já tinha uns 12, 13 anos. Ela morou pouco tempo. Aí, sabe quando o Espírito Santo vai te mostrando assim, você não é tão boazinha assim? Você acha que você é a boazinha da história? A gente se vitimiza, né? Aí eu respondi claramente, eu não seria diferente. Eu talvez faria coisa pior que eu fiz. E aí, nesse momento, abriu a porta. Assim, a luz entrou. A chave virou totalmente. E a pessoa que mais me cutucou, que era um dos gêmeos, veio parar na minha casa. E ele veio pedir para o meu pai perdão, porque ele não tinha raízes. Ele estava separando do casamento e ele veio pedir perdão. E aí o Senhor falou assim, agora é você com ele. Você vai pedir perdão para ele por ter mantido ele 27 anos num cativeiro de ódio. Porque geralmente é outro processo de perdão. A gente espera que o algoz venha até você, porque você não se vê como algoz. E eu olhei e foi difícil. Encarar o problema é difícil, mas a coisa melhor que tem é você romper. E eu sentei perto dele e falei, olha, eu preciso te pedir perdão. Mas a pior pessoa que é aquela que segura, porque na medida que você segura, você está tomando veneno e querer que o outro morra. Então você está envenenando você, está mantendo aquela podridão, aquela negatividade junto, e o outro muitas vezes está até bem. E quando você vê que ele está bem, você fala, Deus, por que ele está bem? Porque você ainda não soltou o outro. Você está querendo segurar o outro. Como o vitimismo prejudica o crescimento humano e como devemos agir em relação a ele? Vamos ver no próximo episódio da série Você é um Bom Motivo para Viver. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos.
Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.